Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, você acabou de dizer. Mas por mais que eu entre com uma ação, não é simplesmente eu entrar com uma ação. Essa ação, ela exige procedimentos. Procedimentos que têm que ser seguidos. Não importa o que você fez. Não importa. Mas antes disso, eu quero que você anote a seguinte observação. Abre aí, por favor, no artigo 55. Ele vai falar, os litigantes, não sei se vocês já acharam essa palavra aí, ó. Litigantes, acharam? Muito bem. Litigantes quer dizer as partes do processo. Litigantes quer dizer que são as partes do processo. Olha isso, as partes do processo. Se eu estou falando das partes do processo, é porque eu estou falando do autor e eu estou falando do réu. Então, aos litigantes em geral, então o que ele está falando aí? O autor e o réu. Aos litigantes em geral, o autor e o réu, tá certo? Então, vale para as partes. Quando a prova falar impetrante, olha o nome, ó, impetrante, ou então impetrantes, ele está falando do autor, ele está falando dos autores. Cuidado com isso. Litigante são as partes, mas se ele colocar impetrante, é porque ele está falando do autor. Me dá um exemplo para eu me situar. Abre aí no artigo 5º, inciso 72, por favor. Ele vai dizer, conceder-se habeas data, tá vendo aí? Aí a linha A. A linha A, quem pode ler a linha A aí, por favor? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Parou aí, a pessoa do impetrante, a pessoa do autor. Impetrante, você acabou de ler, que é o quê? Autor. Ok? Então ele vai usar essa palavra, ó, impetrante. Então você já sabe que impetrante é o autor. Você já sabe que o litigante são quem? Autor e réu. E você já sabe que o impetrado, você já sabe que o impetrado é o réu. Aí, para você lembrar na hora de questão, eu já sei quem é o autor, e eu já sei quem é o réu, e eu já sei quem são as partes do processo. Então, quem são os litigantes? Autor e réu. Quem é o impetrado? É o réu. Quem é o impetrante? O autor. Até tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai ver muitas dessas palavras daqui para frente. Litigantes, impetrante e impetrado. E eu quero que você lembre que uma ação, litigantes, autor e réu. Impetrante, autor. Impetrado, réu. Todo mundo entendeu? Então vai voltar para cá. Então ele vai dizer, aos litigantes, peguem aí, aos litigantes, as partes, é garantido o princípio que é chamado de princípio do contraditório. Olha isso. Princípio do contraditório. O que é o princípio do contraditório? Todo mundo tem direito a uma defesa. Não importa o que você fez, tem que ser dado esse direito a você. Princípio do contraditório. Mais uma vez, todo mundo tem direito a uma defesa. A partir do momento que você pode se defender, vem o próximo princípio, que é chamado, que também está aí, princípio da ampla defesa. E o princípio da ampla defesa vai dizer que você, a partir do momento que pode se defender, ou quer se defender, você pode se utilizar de qualquer meio de prova, desde que esse meio de prova seja o quê? Lícito. É isso que ele está dizendo. Então, mais uma vez, eu tenho procedimentos que devem ser seguidos. Eu cometi um crime de homicídio, mas eu tenho direito a uma defesa. E na hora que eu vou praticar essa defesa, lembre-se, como é crime de homicídio doloso contra a vida, já não vai ser a ampla defesa, vai ser bem além, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas o que é a ampla defesa? A ampla defesa é, eu posso utilizar de qualquer meio de prova, desde que esse meio de prova seja lícito. Por que eu estou dizendo que é lícito? Porque no inciso 76, ele vai dizer que é proibida a utilização de provas ilícitas. Você não pode usar as provas ilícitas.
Então quer dizer, a partir do momento que eu posso usar as provas, eu só vou poder usar as provas o quê? Lícitas. Lá no inciso 78, ele vai trazer dois princípios que têm que ser observados. Que princípios são esses? Primeiro, o princípio da celeridade processual. Princípio da celeridade processual. O processo ele tem que ser rápido. Eu entrei com uma ação em 99 e ainda está caminhando, está tramitando, pelo amor de Deus. 99, o processo não pode ser assim. O processo ele tem que ser o quê? Célere. E eu ainda tenho que observar um outro princípio, que é o princípio da duração razoável do processo. Princípio da duração razoável do processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o processo não pode durar para sempre. Porque senão perde o objeto. Eu quero entrar com uma ação para me dar uma indenização. Eu morri, meu neto já está. Meu filho morreu, meu neto está para morrer e a indenização ele não saiu. Não é? Não vai ter aplicabilidade nenhuma. Todo mundo entendeu? Então quer dizer, processo. Quais são os procedimentos que tem que ser observados na sua prova? Contraditório, ampla defesa, celeridade e duração razoável do processo. Tudo isso aqui vale para qualquer processo, seja judicial, seja administrativo. Contraditório, ampla defesa, princípio da celeridade e duração razoável. Contraditório e ampla defesa, razoável e celeridade vale para qualquer processo, seja judicial, seja administrativo. Eu não sei se na parte da polícia, da lei específica, ele fala de algum procedimento administrativo. Mas na hora que você está respondendo procedimentos administrativos, ele deve dizer que você tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Por quê? Porque vale para qualquer processo. Então, cuidado com isso. Ó. Na hora que a prova falar contraditório, ampla defesa, celeridade e duração razoável, tudo isso aqui que a gente está falando, tudo isso aqui que a gente acabou de mencionar, vale tanto para processo judicial, como vale para processo administrativo. Eu quero que você abra aí no 55, só para você observar isso aí. Vamos lá, quem pode ler o 55, por favor? 55. Vamos lá? Causa de ganhos em processo judicial ou administrativo. Você acabou de ler sobre isso aí, judicial ou administrativo. Vai lá para 78. 78. A todos no âmbito judicial e administrativo. Mais uma vez, no âmbito judicial e administrativo. Então, mais uma vez, ó, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, princípio da celeridade e princípio da duração razoável do processo, tanto vale para processos judiciais, como vale para processos do quê? Administrativos. Foi isso que você acabou de ler. E para concluir, lembre-se que existe um outro princípio, que é o princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência, que já estão votando para mudar, tá? Pode ser que essa aula a gente veja uma coisa e em janeiro já seja outra. Mas, por enquanto, abram aí, por favor, no inciso, mais uma vez, inciso 57. Desculpa, 57. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que eu só posso ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Então, todos esses procedimentos você tem que observar. Eu só posso ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Mas até ocorrer o trânsito em julgado, eu tenho direito ao contraditório, eu tenho direito à ampla defesa, eu tenho direito à celeridade processual e eu tenho direito à duração razoável do processo. Quem não entendeu? Então, copia aí. Vai lá. Eu não entendi a parte que pode mudar. Quem pode mudar? Você falou que pode ser Então, diferente. já está sendo votado as emendas. A Constituição não pode mudar através de uma emenda? Mas o artigo 5 também? Não. O artigo 5 também? Você quer falar do vontade? Muito bem, o artigo 5º é uma cláusula pétrea. Depois vamos à sua observação, então. A sua pergunta é: o artigo 5º é uma cláusula pétrea? Vamos lá? A resposta é toda sua. Sim. A cláusula pétrea é o quê? Deve ser garantido no princípio, no início. O que é que você entende por cláusula pétrea? Porque você disse que o artigo 5º não pode ser alterado porque é uma cláusula pétrea. Isso o que é que você entende? Seja algo que não
indissolúvel. Ele não é irrenunciável, Mas certo. Mas são direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Certo, e aí? A Constituição pode ser alterada Pode. através de quê? Emenda. A emenda poderia alterar o artigo 5º? Exatamente, ó. Cláusula pétrea, você vai colocar isso. É algo que não Pode ser abolida. pode ser abolido. Mas pode ser alterada. É algo que não pode ser eliminado. Eu não estou eliminando o princípio da presunção da inocência, estou alterando ele. Alterar pode. Ok? A alteração é possível. Então, se a prova disser que uma cláusula pétrea é algo que não pode ser alterado, você marca o quê? Errado. A cláusula pétrea é algo que não pode ser, por isso aqui, ó, eliminado. Certo?